Olá, Thales Rena aqui, tudo bem? Olha só que bacana essa foto, legal, né? Essa foto, ela é um pouquinho antiga, ela é uma foto de 2009, eu encontrei ela aqui no meu HD e eu lembrei, poxa, foi um dia muito bacana, é uma trilha que eu fiz e o céu naquele dia estava show. Só que, infelizmente, naquela época, minha habilidade como fotógrafo não era das melhores e eu acabei estourando o céu e não ficou muito legal. Mas eu tinha mais fotos dessa imagem e eu resolvi fazer uma montagenzinha para ver como era naquele dia, pelo menos a minha memória de como era essa imagem. Vem comigo que eu vou te ensinar então como eu fiz esse processo para resgatar essa memória com essa imagem. Vamos lá. Bom, olha só, as fotos que eu tinha na época eram justamente essas três aqui, né? As principais fotos que eu tirei desse dia, que era uma trilha que eu fiz uma passeada aí com uma galera, um encontro fotográfico. E, na realidade, o que acontece é o seguinte, como eu, em 2009, eu não fotografava muito e nunca fui muito de fotografar a natureza, eu achei muito interessante essa construção, né, essa igreja que existia naquela localidade, e eu notei assim, poxa, eu quero fazer uma foto dela, quero fazer que fique bonito, porque o céu estava bonito e estava com esse halo, né, no dia. E na hora de fazer a foto da igreja eu não consegui captar ela. Então eu acabei fazendo, por exemplo, uma segunda foto, pegando outro ângulo, daí consegui pegar o halo, mas a torre, né, ficou um pouco subexposta. Mas tudo bem, isso hoje em dia é muito fácil de corrigir. E aí depois eu fiz uma foto só do halo. Eu acho que quase queimei o sensor da câmera ali, de tantas vezes que eu apontei a, a, a lente para lá, o sensor para esse halo, né? Podia muito bem ter realmente estragado minha câmera. Pois muito bem, o que eu tenho aqui? Inicialmente eu vou abrir essas três imagens, eu vou dar um enter aqui e vou abrir elas no Photoshop, primeiro no Camera Raw, porque são arquivos RAWs. Por isso é muito importante fotografar em RAW, porque conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente consegue extrair muito mais desses algoritmos, né? Se eu tivesse fotografado isso em JPEG, com a experiência que eu tinha na época fotografando esse tipo de coisa, com certeza eu não teria nem muito o que fazer com essas fotos, né? Então vamos lá. Primeiramente, vou fazer o seguinte: eu vou selecionar essa segunda foto aqui. Na realidade, eu nem sei se eu vou utilizar ela, tá? Porque na prática ela é mais para exemplificar a minha visão, né? De como é que estava na época o céu e eu não consegui registrar. Mas eu tenho essa imagem aqui, que realmente é do halo, nós vamos utilizar. Nessa aqui, eu só vou baixar um pouquinho a exposição dela e um pouquinho dos highlights. E tá ok. Não vou mexer em cor, não vou mexer em nada. E essa aqui é a nossa a imagem principal. Só que nessa imagem, assim, eu gostaria de fazer alguma coisa extra. Eu sei que essa é a cor dela, mas eu vou querer dar uma realçada, melhorar um pouquinho. Nós vamos dar uma tratada nessa parede que está machucada, vamos eliminar algumas distrações e eu vou modificar um pouquinho o tom da cor dessa igreja para encaixar melhor na composição que eu considero bacana para essa imagem. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora pegar aqui a exposição, vou baixar um pouquinho para preservar um pouquinho do sol, mas não tem problema. Nós já vamos trazer de volta mais informações. O balanço de branco, bom, se eu colocar como balanço de branco automático aqui, vamos colocar, ele vai dar esse tom mais esverdeado, né? Então, ok, fica bacana. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com conta-gotas nesse ponto que eu considero a área mais neutra, e ele ficou com um tom mais esverdeado, mas não tão saturado. Para mim tá bom. Agora nós vamos utilizar um recurso que eu tenho aqui do Camera Raw, que é o mesmo que a gente encontra no Lightroom, que é as máscaras. Clicando nas máscaras, eu vou querer selecionar por alcance de cor. Então eu venho pegar essa opção, Color Range, vou selecionar um ponto da imagem, e aí ele vai fazer essa leitura. Olha só que legal, ele fez toda uma leitura em cima dos tons da igreja, né? Mas ele pegou também parte disso aqui embaixo nessa área verde. E aí eu não gostaria que isso acontecesse. Então, ok, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair agora essas informações a partir de um pincel. E aí, com isso, uma vez que eu cliquei ali, eu tenho a opção ó, de vir aqui e pintar nessa região e remover o mascaramento daquele ponto todo, sem interferir lá naquela região que é principal para mim, que é justamente a parte da parede, o tom, as cores que tem ali. Então vamos lá. Eu estou indo com calma para não errar e não pegar lá em cima das paredes, né? Então eu vou tirando o suficiente na parte de baixo aqui, ó. É pincelando mesmo, olha só. E aqui um pouco nesse ponto também. O que está invadindo, o que está congruindo junto com a parede ali, essa parte eu não vou mexer, porque senão vai acabar criando umas cores estranhas no final. Mas eu acho que aqui, pelo menos, eu tirei o excesso, já está bem bacana.
Então essa é a máscara que eu tenho aqui. Então com essa máscara eu posso fazer o quê? Trabalhar naquela exposição, trazer de volta aquela exposição que eu acabei mexendo lá no céu, e eu posso mexer também um pouco no tom. Vou deixar esse tom mais azulado, como era originalmente, eu acredito que seja em um tom mais azul, pelo menos é o que eu mais ou menos me lembro. Então, vou mexer na temperatura para esse caso específico e vou trazendo para esse tom mais azulado. É o suficiente, não preciso mexer mais do que isso. Eu vou fazer o que ainda aqui? Eu vou vir, eu vou criar mais um gradiente, só para a gente poder ter mais um mascaramento, só para poder clarear só essa parte de baixo. Então, eu venho aqui, vou criar uma nova máscara, dessa vez eu vou pegar um gradiente mesmo, um gradiente simples, e vou fazer esse ajuste só nesse ponto aqui. E agora eu vou abrir um pouquinho só a exposição, olha só, já ficou bem melhor. Porque eu entendo que nessa região, embora ela seja de sombra, é legal ter mais detalhes na vegetação. E aqui nesse ponto eu nem vou me preocupar muito. Eu vou puxar um pouquinho mais para baixo o gradiente e ok. Bom, feito isso, tudo que eu preciso fazer agora é abrir essas imagens. Vou selecionar elas todas e vou abrir lá no Photoshop. Legal. Essa aqui nós vamos deixar aqui em banho-maria. Essa aqui é só mais para exemplificar a posição que eu quero utilizar esse halo. E aqui eu tenho essa imagem, que é a minha imagem principal. Só que o que acontece? Eu estou sentindo muito confinada essa imagem, né? Não tem espaço, não tem o céu. Para ficar bacana, ele tem que ter um pouco mais de área. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada. Como hábito, eu tenho isso porque eu tenho uma camada de segurança abaixo. Eu vou usar a ferramenta de corte, seria clicando no C, ou simplesmente pegar a ferramenta de corte. Olha só, aqui ela já está numa proporção 4:5, que é bem bacana para quem gosta de postar vertical no Instagram. Eu vou tirar um pouquinho do zoom, Ctrl menos, e vou fazer o seguinte, eu vou aumentar ela, olha só, toda a região, toda essa parte para cima. Deixa a parte de baixo como está. É quase como se eu tivesse duplicado essa imagem, né? E aqui eu vou marcar o Content Aware, ou seja, ele vai preencher toda essa área que está em preto com esse céu. Claro que esse céu não tem nada de especial, mas ele vai preencher essa área, não vai deixar esse vazio. Então eu dou um Enter e esperar ele fazer o cálculo, né? Então, como isso aqui é uma câmera mais antiga, o RAW dele não é tão grande, esse cálculo vai ser bem rapidinho. Olha só. Até que fiz um bom trabalho, né? Ficou bacana, ficou legal. Só que assim, nós temos dois pontos bem grandes, uma área muito vazia, uma área chamada uma área negativa, né? Dentro dessa imagem que nós temos aqui, que é o céu. Ele está chamando muita atenção porque é claro, mas nós vamos modificar ele daqui a pouquinho. Eu vou dar um Ctrl 1, para mim poder dar um zoom de 100% e observar algumas coisas. Olha, basicamente assim, o que eu tenho aqui nessa imagem que eu não quero manter são essas descascados na parede ali, que está chamando muita atenção. Mas fora isso, eu não vou mexer muito, não vou limpar a sujeira, tipo ninho de passarinho, essas coisas. Isso aí é o que tem lá. Então, para mais uma vez, para questão de segurança, eu vou duplicar apenas por uma questão de segurança, caso eu errar alguma coisa, vou duplicar a camada. Eu vou pegar aqui o Healing mesmo, ou seja, a ferramenta aqui que vai me proporcionar a opção de pegar uma área saudável, com textura saudável aqui na imagem. Então, eu vou pegar essa região que está boa e ele vai substituir, no caso, olha só, a região que está com problema e vai manter a luminosidade dali. Por isso que o Healing é melhor do que clone. Então, é só pegar a amostra segurando o Alt e passando por cima. E eu vou fazendo isso várias e várias vezes até tirar todos esses pontos que têm os problemas maiores que me incomodam mais assim na parte visual. Olha aqui essa região maiorzinha e vou fazendo um por um. Não vou fazer muito, né, porque é só mais essa região que chama atenção aqui. Depois, mais para frente, se tiver alguma coisa chamando a atenção, né, na hora que a gente está fazendo os acabamentos da imagem, aparece alguma coisa, então a gente pode pegar e fazer mais um ajuste. Nesse caso específico aqui, esses pontos estão ok. Não vou avançar muito em coisas que podem me gerar mais problema do que solução, né? Então, olha aí, aqui tem mais uma mancha mais chamativa. Ó, olhando desse ponto aqui, que a gente consegue apenas enxergar é que ficou alguns pontos aqui e essas áreas de mancha um pouquinho maior. Então vamos fazer rapidamente isso aqui, pegar esse ponto, essas aqui, olha só. Essas áreas de mancha, vou dar uma de preguiçoso aqui. Geralmente essa ferramenta ela não é muito eficiente porque ela cria algumas manchas. Mas eu vou selecionar o Pet Tool, que basicamente criar uma seleção e jogar para o lado aqui. Ó.
Por que que eu estou utilizando ela agora, mesmo ela não sendo muito eficiente? Porque olha só o tamanho dessa área dentro da imagem e a visualização que nós vamos ter. E é uma imagem que provavelmente vai ser utilizada em Instagram, não vai ser impressa. Então esses detalhezinhos, essas imperfeições nem vão aparecer. Na realidade, eu poderia ter utilizado desde o início, em vez do healing, seguindo esse mesmo raciocínio, né? Mas algumas coisas eu prefiro fazer do jeito mais correto e outras já posso ir fazendo de forma um pouquinho mais que me faça ganhar tempo, né? Pelo menos nesse sentido, assim, é o que essa ferramenta vai me proporcionar. E aqui eu estou fazendo essa limpeza. E eu só estou tirando porque eu senti que estava puxando o olhar ali. E, ó, eu vou pegando sempre de regiões aí que tenha possibilidade de corrigir bem, pegar uma área melhor. Olha só, ficou bacana, não estou tendo muitos problemas visuais, não estou vendo nada muito grave. Eu acho que agora, tipo, porque não tem mais problema, eu começo a encontrar algumas coisinhas, né? Olha só, show. Chega, acho que deu, né? Não precisa ficar fazendo tanto assim. Olha só. Isso aí é uma coisa que meio que, se a gente não cuida, acaba ficando tempo demais e perde tempo demais. E a ideia é fazer isso rapidamente. Eu tenho mais um detalhezinho que eu quero ver se consigo corrigir isso de forma mais automática. Basicamente é selecionar. Pode ser usando essa mesma ferramenta, ela vai me servir apenas como ferramenta de seleção. Olha só, selecionei esse ponto, vou dar um Shift Backspace, Shift Delete, Content Aware e vamos ver se ele consegue limpar. Olha, não ficou aquela maravilha, mas o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou dar um Ctrl D, pra tirar o Command D, né, para tirar essa seleção. Vou vir com uma ferramenta mesmo aqui dessas de seleção, a própria que eu já estou utilizando. Vou dar um Command J, Ctrl J, trazer para cá, para esse ponto, criar uma máscara, Ctrl I para inverter a máscara, pegar o pincel B, né, e vou deixar ele um tamanho bem pequeno. E nesse caso, eu vou deixar a dureza aí em 50% aproximadamente. E vou pintar agora de branco nessa região aqui. Ó. Vou pegar, por exemplo, aqui nesse ponto, dei um clique, e agora com Shift segurando, eu vou dar um outro clique aqui embaixo. Ele já vai vir automático. E agora eu vou preenchendo esse ponto aqui, e ok. Vou pintando o resto até preencher toda essa área aí. Porque realmente eu não quero que fique aparecendo aquele pedaço de prédio lá, vai distrair um pouco. E vou fazendo isso até aqui tá bom. Vou segurar na máscara, agora, aliás, na própria camada, saindo da máscara. Vou dar um Ctrl L ou Command L e vou escurecer um pouquinho. Vou segurar esse ponto aqui, que é das altas luzes, e vou trazendo em direção às baixas luzes aqui. Ok. Ficou um pouquinho acinzentado porque ele é branco, ele não veio com muita cor. Então eu vou dar um Ctrl E, Command E para mesclar para baixo. Agora eu vou voltar com o Healing. Vou pegar esse ponto que ficou com um contraste parecendo uma mancha e vou jogar ele para cá. Ó, esse é um problema trabalhar com as coisas mais próximas das margens. Às vezes não funciona essas ferramentas. Ctrl Z, como dizer. Vou pegar uma região menos próxima da borda, pegar mais central aqui. Pronto, agora funcionou. Ok, tá show de bola. Mais para frente você vai ver que isso vai desaparecer esse problema. Então não chega a ser uma coisa muito grave. Legal. O que nós podemos fazer aqui? Tem essa região aqui, que é debaixo fica um pouquinho escuro, nessa região mais inferior da imagem. Nós podemos corrigir isso. Nesse caso, eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui nessa meia-lua e vou abrir as curvas, e nas curvas eu vou subir um pouquinho. E aqui embaixo também um pouquinho, porque isso vai tirar um pouquinho do contraste das áreas de preto. Posso olhar a imagem toda, eu vi que tirou um contraste do resto da imagem, então eu não vou fazer em toda. Eu vou dar um Ctrl I, Command I, pincel novamente, vou botar ele, já está em 100%, só que agora eu vou deixar ele bem suave. E vou pintar só nessa região aí que eu quero que ele tenha esse ajuste. Essa região que eu passei aqui, que ficou um pouquinho mais parecendo meio fantasminha, né, de cor meio fantasma, eu vou inverter o pincel e tirar isso de volta. Perfeito, por enquanto está ótimo. Agora esse azul, lembra desse azul que eu falei que queria ele um pouquinho mais azulado? Então nós vamos vir aqui, abrir de novo a meia-lua, por a Selective Color, que é a última opção, e nós, como ele é um azul, o que que eu vou fazer? Eu vou, no azul, vamos pegar o ciano e o azul, tem os dois. No ciano, eu vou tirar o quê? O magenta. Se eu tirar muito do magenta, eu tenho que tirar um pouco do amarelo também, porque senão ele vai acabar ficando um tom esverdeado.
E vou voltar um pouquinho, e vou botar mais ciano, vou aumentar o ciano. Vou lá no azul agora e faço a mesma coisa. Primeiro eu vou tirar o amarelo, para ele não seguir naquele tom muito esverdeado, e vou tirar um pouquinho do magenta. Olha só a diferença. Eu acho que ficou um pouco demais desse azulzinho, eu acho que ela não era assim. Então o que que eu vou fazer? Vou voltar lá para aquele ciano e vou acrescentar um pouco mais de magenta, mas não muito. E eu tenho aqui como referência, ó, é um tom puxando até para o mais esverdeado. Então faz sentido eu colocar um pouquinho. Por isso é complicado a gente fazer alguma coisa de memória, né? Porque a memória da gente ela engana muito. E eu sei que o balanço de branco ali estava mais ou menos, então esse tom que está meio puxando para o esverdeado é o tom mais natural. Mas eu não vou fazer exatamente igual, porque senão até não vai combinar muito com a minha composição. Mas ainda assim eu acho que vale a pena vir aqui e colocar um pouquinho mais de amarelo. Pronto. Acho que aqui, por enquanto, está bom. Agora o que que eu vou fazer? Eu sei que a imagem ainda está precisando um pouquinho mais de saturação, um pouquinho mais de luz, mas essas coisas eu acho interessante a gente ir ajustando conforme vai fazendo um ajuste, no céu também, porque o céu vai contribuir na nossa percepção daquilo que nós temos para enxergar da imagem, como uma coisa só. Se eu vou ficar prestando atenção somente na igreja, a hora que eu começar a ajustar o céu, talvez a igreja aqui vai ficar, totalmente destoada. Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui pegar um recurso que tem do Photoshop, que é substituição do céu, Sky Replacement, e aqui eu tenho algumas opções de céu para mim escolher. Vamos ver se aqui já tem selecionado, se vai ficar legal. Ó, ficou muito legal, hein? Muito bom. Tem outras opções, é só eu vir aqui e escolher as opções que eu tenho de céu aqui, escolher aquele que ficou mais bacana. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Ó. Ficou legal também, está muito parecido com o que tinha no dia. Podia até ser ele. Só que eu não vou utilizar ele por quê? Porque eu quero utilizar então algo que ficou um pouquinho mais de cor, trazendo um pouquinho mais de cor na imagem. Porque olha só, nós temos um azul e temos esse céu, quando ele está assim, ele é muito lindo. E ele contrasta justamente, ele cria uma separação entre o azul que estava lá em cima e o azul que tem aqui embaixo na igreja. Então, ele cria essa separação por conta de cores opostas. Porque se eu estivesse utilizando ele, observe que fica tudo um tom muito azul, ó, fica tudo uma coisa só, fica uma imagem muito monotônica, né? Monótona, e aí a gente não acaba não gostando tanto. Gostei do jeito que está, e olha como ele selecionou bem, ó, inclusive aquele ponto que a gente estava arrumando aqui embaixo, que estava complicado, aqui a gente consegue ver que ele entendeu e substituiu aquele tom, aquela manchinha. Então acho que está bem bacana. Agora eu posso dar um OK e posso dar um Ctrl 1 aí para me enxergar um pouquinho melhor os detalhes, ver se tem algum problema a mais. Olha aquela região lá, ó. Fantástico isso, hein? É uma ferramenta muito bacana. E agora, o que que eu tenho aqui? O halo. Eu vou pegar com o V, para pegar minha ferramenta para mover, e vou arrastar, não, vou pegar direto aqui, na camada mesmo, na camada, e arrasto para cá. Ó. E aí, localizo uma posição. Vamos colocar ele mais para cima. Acho que esse aqui seria a posição. E olha só como é que estava o ângulo. Estava mais ou menos assim, do ponto de vista que eu estava olhando, né? Então, esse seria mais ou menos o ângulo, mais ou menos aqui. Eu poderia estar colocando esse halo. E talvez até fazer ele um pouquinho maior, para exagerar um pouquinho a cena, né? E vou girar ele um pouquinho. Porque assim, por que que eu vou girar? Porque essa região aqui está cortando um pedacinho, aqui tem ele todo inteiro, ó. Então eu vou girar ele, colocar nessa posição, vou baixar a opacidade para uns 50%, assim eu consigo colocar ele justamente na posição correta. E agora eu vou botar ele como modo Soft Light, vou manter ele em 100%. Porque o que eu preciso pegar ali nesse ponto é somente a parte desse arco-íris. Aquele brilho essa que tem no centro, realmente eu não tenho muito interesse nele. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar o Alt. Com o Alt segurando, eu vou utilizar a mesma máscara que eu tenho do céu aqui, ó. Vou jogar para cá. E aí ele vai preencher, né? Ele vai recortar todo esse ponto que tem aqui. Ó. Então não estou pegando em cima mais da torre. O que que eu notei? Veja bem que não está linkado aqui, né? Os dois. Então eu posso pegar esse céu e movimentar, ó, colocar ele em outra posição que fique legal. Muito bom. Vou dar um Ctrl T, comando de T, para transformar, e vou deixar ele um pouquinho mais redondinho. E vou colocar exatamente aqui. Essa região que está aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar o pincel B e vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, está em 100%.
E aí eu vou vir aqui de preto, na camada, na máscara, de preto, e vou tirando por fora dessa parte do arco-íris que gerou pelo halo. Aí ele vai integrar melhor. Olha que show que tá ficando. Bacana, hein? Tá muito, muito legal. Olha só que imagem fantástica. Então isso é uma coisa bem legal. O que que eu notei aqui, que eu posso pegar esse céu agora aqui, dar um Ctrl T, subir ele um pouquinho. Talvez não subir, talvez aumentar ele um pouquinho só, esticar ele um pouquinho. Porque lá em cima estava tendo uma área muito vazia. Legal. Vou botar aqui para encaixar na tela. Vamos dar uma olhada como é que estava o antes e o depois, já como é que estava antes e como é que está ficando? Olha que transformação. O que que eu acho legal aqui? Eu vou pegar essa imagem que está aqui, que é o nosso céu, eu vou colocar uma camada de ajuste aqui na meia-lua novamente, de Hue and Saturation, ou seja, matiz e saturação, e eu vou clicar em colorização. E ele vai aplicar, então, um tom todo nessa imagem. Nessa imagem em si, eu não quero, eu quero no céu. Então, a imagem que eu me refiro é ao céu. Então, eu vou vir aqui com o Alt, observe que entre a camada do céu e o Hue Saturation, ele cria essa setinha. Segurando o Alt, eu consigo isso. Clicando daí no meio, ele vai fazer o quê? Um Clipping Mask. Ele vai entrar dentro dessa camada aqui e vai aplicar então somente nela. Eu não vou aplicar mais na imagem toda. Muito legal. E aí eu vou mudar o tom. Eu não quero esse tom avermelhado. Eu quero voltar para aquele tom azulado que a gente viu no começo. Olha se não lembra aquilo que nós já tínhamos antes, lá no começo. Parecido, né? Só que veja que está preservando as cores do arco-íris, porque eu estou na camada do céu e o arco-íris está para fora. Então, o que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou baixar a opacidade, porque eu fiz isso só para integrar um pouquinho mais. Eu não quero, olha só, estava muito avermelhado, eu baixei esse tom do vermelho um pouquinho. Vou baixar mais um pouquinho a opacidade para trazer um pouquinho do vermelho. Eu acho que 50% tá legal. Ficou bem harmonioso, bem harmônico, assim, uma coisa bem legal. Ok, eu acho que essa parte toda aqui do céu tá ok para mim. Eu vou lá em cima, na primeira opção que tem, que é das cores e tudo. Inclusive dessas cores aqui, ó, eu não estou curtindo, porque ela está aqui em cima. E eu quero que ela afete somente a igreja. O ajuste que eu fiz foi para a igreja, olha só. Então estava afetando o céu, então isso estava me atrapalhando. Mas agora eu posso vir aqui nela, selecionado, que é a última, e com o Shift eu vou selecionar a primeira lá em cima, a primeira camada. Então eu estou com todas essas camadas selecionadas. Vou dar um Ctrl G, Comando G, e está agrupado. E esse aqui são os ajustes que eu tenho até agora. Legal. Agora eu vou fazer uns novos ajustes. Primeiro, eu vou pegar uns níveis, os levels, selecionar, e vou abrir um pouquinho a luz geral aqui. Bacana. Ó, já consegui dar uma ajudinha bem legal aqui, clarear a imagem, e ficou bacana. Agora eu quero trabalhar em cima desses verdes aqui, acho que esses verdes não estão muito legal, então eu vou vir aqui em Hue Saturation, vou vir vamos selecionar os amarelos, porque a gente vê verde, mas pode muito bem ser amarelo, e provavelmente é o caso aqui, ó, é o caso aqui. Então eu vou puxar ele um pouquinho mais para o verde, mas ao mesmo tempo eu vou tirar a saturação. Viu como ele neutralizou, ele ficou um pouquinho mais mudo ali? Então isso ficou bom. E eu vou escurecer um pouquinho, vamos branquear, ó, ficou legal, porque ele ficou um tom mais opaco, menos chamativo. Então, está chamando a atenção ainda, volta para a igreja aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um gradiente, um mapa de gradiente em cima de tudo isso. Mapa de gradiente. O que que ele fez? Deixou a imagem preto e branco, porque ele está do preto para o branco. As áreas de sombra ele vai aplicar o preto, e as áreas de branco ele vai, mais claras, ele vai deixar o branco interagir. Só que a função para mim, nesse caso aqui, basicamente é transformar isso numa camada em que vai me dar luminosidade, ou seja, eu estou ajustando apenas o contraste na imagem, não estou mexendo nas cores nem nada. Olha só como mudou drasticamente o contraste. E agora eu venho aqui na opacidade e baixo isso aí para uns 20 ou 30%. E olha só, ficou legal. O que que eu não gostei? Aqui, nessa região de baixo, ficou muito forte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar eu vou pegar, tem o gradiente aqui, eu vou selecionar a ferramenta gradiente e vou vir aqui embaixo, na máscara, pode ver que está no modo de multiplicação e está em preto e branco, na máscara, e vou jogar para cá. Aí eu tirei esse excesso, olha só,
somente nessa região aqui, na região de baixo que estava com problema. Agora ficou legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu posso colocar um tom um pouquinho ainda mais quente aqui. Eu vou vir aqui em Color Lookup e vou selecionar a opção de Edge Amber. Olha, deixa um tom super amarelado. Mas eu vou colocar isso aqui em modo Soft Light. Olha como ele deu um tom, um contraste, uma coisa mais bacana ainda, né? E agora eu vou botar isso de novo, opacidade, mais lá embaixo. Então observe que esses dois aqui, ó, basicamente estão aqui para dar contraste. Olha só o contraste que deu. A diferença aqui, com esse aqui, eu realço um pouco mais as cores. Então essa é a minha intenção. E mais uma vez, eu não quero que pegue esse contraste lá embaixo. Eu vou pegar aqui e deixar esse tom um pouquinho mais suave aqui embaixo. E aí agora eu posso observar que talvez o tom da igreja possa ser modificado mais um pouquinho. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em Hue Saturation, vou aumentar um pouquinho a saturação mesmo, que daí ele vai acabar ajustando o brilho um pouco da imagem. E eu vou utilizar aqui, vou pegar agora aquela máscara que eu tinha do céu, né? Vou jogar com o Alt, vou jogar lá em cima de novo, lá no meu Hue Saturation. E vou inverter agora, porque ela é a mesma máscara, ela está pegando aqui a parte do céu, né? Então eu, na realidade, eu quero inverter para pegar só a parte de baixo. Olha aí. E mais uma vez, eu posso mexer nos tons. Vou voltar mais uma vez aqui e vou mexer no tom geral da imagem. Ah, agora ficou bem mais bacana. E vou tirar um pouquinho da saturação de novo, vou botar demais. Olha só a diferença, esse ajuste fez, ó, ele mudou para um tom um pouquinho mais azul, que integrou bem mais com a imagem ali. Claro que não é aquele tom que nós tínhamos anteriormente, original, né, ele mudou um pouco, ó, mas eu acho que está muito mais bacana isso aqui. Chama muito mais atenção numa foto, acho que ficou muito legal. E eu acho que para mim essa imagem tá show, eu não preciso mexer muito, eu não gosto daquelas imagens super coloridas, eu acho que essa imagem está bem bacana. A única coisa que eu vou fazer é colocar uns níveis novamente aqui em cima, para mim verificar se tem realmente algum problema a mais que eu possa mexer. Ou seja, eu vou segurar o Alt, aqui nessa área mais clara, e vou ver se tem uma região aí que está estourando se eu abrir um pouco mais a luz, que é essa região aqui do céu. Olha, eu não vejo como um problema estourar um pouquinho ali, perder um pouquinho de informação ali, ó, porque ele chama atenção um pouquinho para esse centro. Lembra que ele desapareceu o halo, aquele ponto central? Eu acho que faz sentido, porque ali está dizendo que o céu, o sol está ali. Então, deixa um pouco, ficou um pouquinho mais natural. Ficou bem bacana. Agora sim, para mim a imagem está pronta, tá? Agora, se você é a pessoa que gosta dessa imagem um pouquinho mais dramática, então vamos fazer o seguinte: Ctrl Shift Alt e E. Ele fez uma amostra, né, de toda as camadas que tem, e cria uma camada nova. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um Ctrl Shift U para tirar a saturação. Quando eu falo Ctrl, se você usa Mac, traduz Command. E aqui eu tenho essa imagem preto e branco. O que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar aí em modo Soft Light. Já deu um contrastinho, já deu um drama aqui, né? E vou vir aqui em Filtro, Outros, High Pass. E aqui com o High Pass eu vou aumentar, olha só. Se eu botar em números baixos, eu vou estar dando nitidez na imagem, tá? Se eu botar valores mais altos, ele vai acabar trabalhando no volume da imagem. E olha como ele vai criando aquele aspecto de HDR, né? Vou dar um OK aqui. E agora é uma questão de gosto, né? Eu particularmente não gosto muito, mas olha só, ficou um céu bem dramático, bem interessante. Só que para mim agrediu muito essa parte da igreja aqui. Então eu vou pegar o Alt, vou jogar essa máscara, duplicar e proteger lá da máscara. Proteger lá o céu, só que agora eu tenho que inverter. Agora sim, está aplicando esse efeito somente lá no céu. Olha, eu, para ser bem sincero, não ficou muito ruim. Eu acho que eu posso até baixar a opacidade e manter isso no final, ó. Ficou bem legal, né? Eu gostei bastante, ficou bom. Então, basicamente isso. É claro que essa imagem eu posso construir, trabalhar um pouco mais. Eu posso vir aqui nessas regiões que tem mais manchas aqui na arquitetura, e limpar e fazer um trabalho mais extensivo. Mas eu acho que está muito bacana, está muito show. É um gosto pessoal, né? E para você que quer fazer na sua cidade, aí tem alguma coisa que você possa estar fazendo uma igreja, alguma construção que é bastante interessante, você pode estar utilizando esse tutorial como base justamente para fazer esse tipo de tratamento.
Então, basicamente, o que que tem ali que ajudou a no diferente mesmo dessa imagem, foi aquela substituição de céu automática ali do Photoshop. Isso ficou muito legal. E como eu tinha um céu meu próprio ali, que é esse halo, já contribuí com algo a mais para deixar a imagem mais parecida. Então é um tutorial bem legal, que se você treinar, você vai conseguir fazer. E assim, se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, posta isso nos comentários aqui, né, e pode inclusive sugerir assuntos que você gostaria de estar vendo que eu possa estar ensinando para você aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu joinha e a gente se vê no próximo tutorial.